A miscigenação é algo que o brasileiro devia se orgulhar. Semana passada saiu essa pesquisa que só, na minha opinião, só validou que todo mundo já sabia que o Brasil é o país mais miscigenado do mundo. Tem lugares com mais europeu, tem lugares com mais pessoas pretas, tem lugares com mais indígena, mas todo mundo é misturado. E uma coisa que chamou muito minha atenção é que muitas pessoas pardas que eu sigo na internet, no TikTok, foram atacadas ativamente por pessoas pretas, brancas e todas as raças possíveis por celebrar a miscigenação, quase como se a miscigenação fosse uma coisa ruim. E aqui, gente, eu quero pedir de favor a vocês, não se americanicem nesse discurso, porque a miscigenação é uma super conquista do Brasil. Eu sei, eu entendo, existia muita política de eugenia no começo do século XX, no final do século XIX. O governo ativamente trouxe europeus, praticamente incentivava a mistura entre as raças para blanquear a população, para tornar o Brasil um país mais civilizado, coisa super preconceituosa. Mas, gente, hoje o resultado é que vocês são um país que não tem os problemas que países que segregaram as raças têm. Nos Estados Unidos, você tem praticamente uma geração completa de pessoas jovens, de 60, 55, 65 anos, que não têm certidão de nascimento, porque nos Estados do Sul não tem hospital para pessoas pretas. As pessoas pretas nos Estados Unidos, em muitos lugares, eram proibidas de casar, de transar, de ter filho, literalmente de ir no banheiro, ir no ônibus, trabalhar, beber água com pessoas de outra raça. E o medo, o ódio que se criou nesse tipo de lugares é uma coisa que você não consegue deletar em 50 anos. É uma coisa tão enraizada no país, no estado, na cultura, que é muito, mas muito triste. Gente, eu vou contar uma história para vocês. Ano passado, há algum tempo, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que era preta nos Estados Unidos. Eu fiquei chocado em que me tomou muito tempo perceber, mas essa pessoa era muito desconfiada de mim, porque eu era latino, então não gostava muito de mim. Ele tinha muito respeito pelas pessoas brancas, e eu só apenas via ele feliz quando estava com outras pessoas pretas. Tipo, ele cresceu nesse sistema, é uma pessoa que tem mais de 50 anos, e obviamente como cresceu nesse sistema, você vê as barreiras psicológicas que se criaram e que não conseguem se destruir. No Brasil, esse tipo de barreiras eu não vejo. Eu vejo que justamente como todo mundo tem um irmão, um primo, um tio, uma tia parda, preta ou branca ou qualquer coisa, eu percebo que existe uma proximidade muito mais natural. E ao mesmo tempo a mistura ficou lindíssima. Tipo, a cultura brasileira, tudo que se misturou ficou maravilhoso. Em países, eu vou falar do meu país, do Equador, eu percebi quão racista eu era morando no Brasil. Mesmo, gente, mesmo, porque eu fiquei pensando, nunca tive um amigo preto no Equador, nunca, nunca, nunca. Quando eu pensava na pessoa preta no Equador, eu pensava em futebol, porque nossa seleção é praticamente todas as pessoas que vêm das cidades com muito afrodescendente. Eu nunca, tipo, tanta pergunta que eu nunca me coloquei, porque eu vivia num país segregado. Tipo, literalmente, as pessoas pretas no Equador vivem em certos lugares, não vivem a maioria na minha cidade. E todas essas coisas eu só comecei a perceber me misturando com pessoas miscigenadas no Brasil e entendendo a complexidade da segregação na minha terra e na terra de tantos outros lugares. Hoje escutei uma pessoa falar que um dos piores lugares que sofreu racismo não foi no Brasil, foi na Europa. E isso é verdade, porque na Europa também existe uma segregação. Não é como nos Estados Unidos ou na África do Sul, onde existia um apartheid, onde tinha lei que proibia. Mas se você vai para a França, onde tem uma população preta super forte, as colônias encheram França de imigrantes, você percebe que as pessoas pretas na França sempre moram na periferia. E na periferia, onde moram pessoas pretas, não moram gente branca, não, estão separados. Na Espanha, os bairros ciganos, os bairros equatorianos, os bairros latinos, os bairros marroquinos ficam todos separados. Então é uma segregação não apenas de pobreza, não apenas de classe social, mas sim, principalmente, de raça. Eu, sinceramente, eu assisto, eu vejo a desconfiança que existe nesse tema racial como uma coisa tão delicada em outros lugares e que aqui no Brasil é uma coisa que se diluiu muito bem, muito rápido. E eu entendo que existe muito racismo velado neste país. Acontece mesmo. Mas, sinceramente, a miscigenação, na minha opinião, é uma super conquista. É uma conquista que um país que tem uma história tão terrível com a escravidão tenha conseguido hoje fazer que praticamente a sua população inteira tenha ADN, DNA escravo, né, de descendentes. Porque lá nos Estados Unidos, lá onde eu moro, lá na Europa, as pessoas fazem de tudo por se afastar disso. E as próprias pessoas que são afastadas criam uma desconfiança que eles também fogem de se misturar.
É horrível, é horrível. E o que estou percebendo é que tem muita gente que acompanha essas tendências nos Estados Unidos e quer trazer para o Brasil. A americanização da causa, na minha opinião, é um erro. É um erro vocês automaticamente achar que as lutas estadunidenses estão muito mais avançadas que as brasileiras. Acho que vão parecido, tipo, caminham juntas, mas acho que o Brasil está disparado em muitas pautas em comparação a esse país. E para as pessoas que gostam dos Estados Unidos, eu adoro, adoro, gente. Já fui 20 vezes, mas eu sou uma pessoa pragmática. Eu entendo o que é bom, o que é ruim, o que é muito, muito ruim. E o tema da segregação que aconteceu lá, e ainda acontece tacitamente, veladamente, é uma coisa que todos nós deveríamos fugir. Então, não ataquem nas pessoas miscigenadas, não ataquem nas pessoas pardas. Escutei outro dia uma frase que me matou, tipo, uma pessoa parda estava falando para mim, eu sou preto na roda dos brancos e eu sou branco na roda dos pretos. E eu fiquei pensando, tipo, eu sou equatoriano, sou mestiço, né? Então, para os brancos eu sou indígena, mas para os indígenas sou super branco porque tenho olho verde. Mas eu falava, não entendo o que você está falando, mas eu tento me relacionar com esse papo de nunca sei onde eu estou. E eu por isso que queria muito abraçar vocês e queria agradecer de todo o coração a estes aprendizados que eu tenho no dia a dia. Porque a miscigenação é uma coisa espetacular. Espetacular. E o mais importante é saber que você é miscigenado. Porque isso também é uma coisa muito ruim, né? Quando a pessoa é misturada, mas não quer admitir que é misturada. Acho que é bom entender o legado e a mistura das nossas famílias, nossa história, e saber ter consciência, né? Consciência mesmo. Para finalizar, eu só apenas queria falar para vocês. África do Sul, que está super de moda agora com tudo o que está acontecendo com Trump e com Elon Musk, África do Sul acabou com o apartheid há 30 anos. Na verdade, 25 anos mais ou menos que o apartheid fechou, acabou de vez. Em 25 anos, quantas vezes a gente viu um sul-africano misturado? Não tem, porque as regras da segregação são duríssimas de tirar. E é por isso, gente, que ainda com tudo que o Nelson Mandela fez, se você compara a obra do Brasil com a obra de outros países que tem muito, muito branco e muito preto, como o caso dos Estados Unidos, como o caso da África do Sul até certo ponto, como o caso de praticamente muitos países do Caribe, o Brasil é uma conquista. É um exemplo, é um milagre. E eu também queria muito falar da França, porque as pessoas esquecem que hoje em dia a França é muito, muito africano. E ainda assim, você percebe, no futebol estão lá bombando. Mas e na política? Mas e na economia? É muito mais difícil lá que aqui, posso assegurar.